Coringa sempre foi um dos melhores exemplos de vilão. Para muita gente, ele é o maior antagonista dos quadrinhos, justamente porque não precisa de grandes justificativas. Ele age por pura maldade, quase que como o Michael Myers de Halloween, uma força da natureza, o mal encarnado, a representação de tudo que há de ruim, sem nenhum motivo específico, apenas maldade mesmo. Eu quero espalhar maldade. Eu sou os encostes. O que despertava uma curiosidade nos fãs, um anseio por uma origem do palhaço, um porquê. A primeira e mais aceita explicação veio em 1988, no clássico Piada Mortal, onde vemos que o Coringa era um homem comum que buscava crescer na vida sendo um comediante. Mas após uma vida de dificuldades e um acidente ao cair em tanques químicos, se torna um agente do caos que conhecemos. Algo que pode ser resumido com a clássica frase: basta um dia ruim para reduzir o mais são dos homens a um lunático. Ideia que foi explorada em outras mídias, como o filme de 2019 e na série Gotham, mostrando que a loucura pode ser contagiosa e que ela é como a gravidade, basta um empurrãozinho. Mas a DC achou que não era suficiente, e como tudo que já tá bom, quanto mais mexe, pior fica. Já viu, né? Em 2015, a Liga da Justiça vivia um arco um tanto esquecível nos quadrinhos, chamado A Guerra de Darkseid, que colocava frente a frente dois dos maiores vilões da equipe, Darkseid e Anti-Monitor. Nessa história, o Batman tem acesso à cadeira de Mobius, que concede a ele todo o conhecimento sobre passado e presente, tornando o morcego no deus do conhecimento. O herói então questiona a cadeira sobre a verdadeira identidade do Coringa. A HQ não revela qual a resposta, mas a reação do Batman foi o suficiente para encher os fãs de curiosidades e teorias. Foi só um tempo depois, em Liga da Justiça 50, que o Batman revelou que a cadeira não lhe deu um nome, mas uma revelação ainda maior, que não existiam um, mas sim 3 Coringas, comentando uma velha teoria que dizia que o Coringa mudava tanto no canon, pois eram pessoas diferentes e representavam cada era dos quadrinhos, ouro, prata e bronze. Isso gerou muito hype nos fãs, dando uma balançada legal no mundo dos quadrinhos. Mas foi só 5 anos depois, quando quase ninguém lembrava ou se importava mais, que a DC resolveu trazer uma história focada nisso, nascendo assim 3 Coringas. Então, sem mais enrolação, pega uma chocolatada aí e vamos dar uma olhada nessa história. A HQ já abre os trabalhos mostrando as marcas de guerra do Batman, entre elas marcas de momentos icônicos como a queda do morcego, destacando como o morcego foi sofrendo ao longo dos anos, como os vilões o deixaram marcas físicas e psicológicas. E logo de início já vemos um aspecto interessante dessa história. Ela visa explorar a parte psicológica da Bat-família, com todos os protagonistas possuindo um passado trágico com o vilão, mostrando os efeitos do Coringa nos maiores afetados pelo palhaço ao longo dos anos, sendo eles Bárbara Gordon, lembrada pelo seu infeliz encontro com o Coringa em Piada Mortal de 1988, onde o palhaço a deixa paraplégica, e Jason Todd, protagonista de um dos grandes momentos das histórias em quadrinhos, em Morte em Família, onde o público decidiu pela morte do personagem nas mãos do Coringa, momentos que definem até hoje as histórias e personalidades desses personagens. Seguindo com a trama, Gotham vive uma noite atípica, 3 aparições do Coringa ao mesmo tempo e em lugares diferentes, todas sem explicação. Como poderia o vilão estar em 3 lugares diferentes? Então a gente vê um primeiro vislumbre dos 3 Coringas juntos, definindo o que cada um representa e como são identificados. Inicialmente nós temos o criminoso, ele é o principal, tido como o chefe é o Coringa da Era de Ouro, mais sério e focado no plano esse que eu já comento. O segundo é o palhaço, o nome é meio autoexplicativo, ele é cheio das piadocas, esse é o Coringa da clássica Morte em Família, responsável pelo trauma do Jason Todd, tendo como diferencial um arsenal de armas curiosas, como cartas afiadas e flores que atiram ácido, uma versão bem cartunesca. Temos também o comediante, responsável pelo trauma da Bárbara, versão originada da Piada Mortal, onde o personagem era um comediante antes de se tornar o Coringa. Na clássica origem onde cai um tanque de ácidos. Guarda esse background dele que vai ser importante mais à frente. E temos também o Tubarão Coringa. Não, pera, isso não tem nada a ver com a trama não, mas é curioso o suficiente para ser comentado. Voltando à trama, os heróis vão até o aquário da cidade em busca de mais pistas. Lá encontram um estoque de químicos iguais aos que causaram o acidente do Coringa. A versão palhaço surge e logo é detida pelos heróis. Batman sai em busca de outra versão do vilão e o deixa com Bárbara e Jason. E aqui a HQ sobe e desce de nível de forma impressionante. Enquanto a Bárbara e Jason revistam o Coringa, a HQ trabalha muito a parte psicológica do Capuz Vermelho. O quanto ele é afetado pelo vilão, adotando até mesmo o nome de Capuz Vermelho, nome esse que o Coringa usava em sua origem antes de cair nos tanques. O Coringa brinca muito com a mente do Jason, relembrando os momentos finais do herói e brincando sobre como ele implorava por sua vida. Pra mim esse é o auge desse capítulo inicial da HQ, o Coringa sendo que ele é um grande filho da palavrão. É um momento tão insano que leva o Capuz a matar o Coringa, algo que parte dos fãs esperam há tempos, principalmente por parte do Batman. Outra questão interessante é como isso também aprofunda a Bárbara.
Ela acha que aquele é o Coringa responsável pelo que aconteceu com ela. E ela meio que tenta impedir o Jason, mas o herói diz que ela não costumava errar, deixando meio implícito que ela não tentou impedir de fato. Só fingiu porque queria mesmo que o Coringa morresse. Mas vamos lá. O Coringa morrer agora é realmente da hora? Eu sinceramente acho que não. 3 Coringas é dividido em 3 capítulos. E esse é um final de capítulo muito foda. Mas pra mim é um desperdício absurdo você já descartar um dos Coringas logo no começo da história. Visto que só tem mais 2 capítulos, acredite, não vai dar pra desenvolver muito mais as coisas. Pra mim esse é só o começo da derrocada da história, que ela começa muito bem. Toda aquela parte psicológica, a forma como os Coringas são apresentados, é tudo bem interessante. Mas é um ato muito curioso e arriscado, que eu gosto muito, mas eu gostaria que fosse mais pra frente na história e desenvolvendo mais o lado do Jason. Aqui as coisas só começam e pra dar aquele susto inicial, pra tentar chocar os fãs, eles só matam logo um Coringa, que de novo, é um ato curioso e arriscado, mas que pra mim não funciona bem pra um HQ que tem só 3 capítulos, você já descartar um dos Coringas, sendo que o título da bosta da HQ é 3 Coringas. Aqui parece mais queimar cartucho pra prender o fã pro próximo capítulo e meio que prende mesmo. Mas enfim, vamos seguir a história. No começo do segundo capítulo vemos mais dos Coringas, especificamente o comediante. Em Piada Mortal, antes de enlouquecer, o vilão tinha uma esposa grávida que acaba falecendo em um acidente doméstico, um dos motivos que fazem ele ficar tão maluco. Aqui vemos que ele ainda alucina com isso e com sua antiga vida. E lembra que eu falei pra guardar esse background? Guarda ele mais um pouquinho que ainda vem coisa boa. E assim como no primeiro capítulo, aqui vemos mais da parte psicológica do Batman. Enquanto investiga sobre os Coringas, ele acaba encontrando pistas que o levam ao seu passado, mais especificamente, digitais de Joe Chill, assassino de seus pais. Ao chegar em Blackgate, onde o criminoso deveria estar, descobre que ele foi transferido pois está com câncer. Então como poderia ele estar ligado aos crimes? E que ligação há entre Joe Chill e o Coringa, além do Batman? Enquanto isso, Jason encontra o que acredita ser o esconderijo dos Coringas, mas o que ele encontra lá é uma piscina de cobaias e Coringas que não deram certo. Um momento bem da hora e que mais uma vez joga a história lá pra cima. Mas então, por que de tantos Coringas? Qual que é o plano de fato? Então, vamos lá. Jason é capturado pelos Coringas e aqui eles explicam mais ou menos a sua motivação. Eles querem fazer um Coringa perfeito, ou como eles falam, um Coringa melhor. Até consideram Jason pra isso, visto tudo que ele já passou e o ódio que ele nutre pelo morcego por não ter se vingado por sua morte, mas ele é descartado pois precisavam que fosse alguém que tenha mais influência sobre o Batman. E como Jason não é qualificado, o palhaço vai lá e repete o que fez em Morte em Família. Puta que pariu, que filha da puta. Primeiro, que merda de plano. Segundo, a história precisava mesmo do Batman e da Bárbara? Quase todos os bons momentos são do Jason. Pra mim, a história poderia ser só dele. O roteiro é muito bom em lidar com o capuz e como o trauma afeta ele, toda a questão psicológica do herói, a forma como ele tá depois de ser novamente vítima do Coringa é insana de bem feita. É a melhor coisa da HQ na minha opinião. Pena que o que acontece em torno dele é bem porcaria. Essa ideia de fazer um novo Coringa, pra mim é bem ruim. O nome da HQ é 3 Coringas. A ideia dos Coringas é fazer um Coringa melhor. E já de início eles matam um dos 3 Coringas. Meio que já dá pra saber onde isso vai dar, né? Então de novo, precisava dessa HQ? Enfim, eu já tô falando mal dela antes de chegar na parte do meu review final. Imagine quando chegar lá. Depois que é encontrado pelos heróis, o Capuz tem um momento muito bacana com a Bárbara, um momento de acolhimento mesmo. Algo que ele comenta que nunca recebeu depois de tudo que aconteceu. Talvez uma das maiores falhas do Batman em todo o seu legado pelos quadrinhos. Incrivelmente dessa vez sobrou algo, porque ele ganha até um beijo. Eu não curto eles dois juntos, mas o que importa é que sobrou algo dessa vez. Brincadeira, não sobrou nada não, depois ele toma um fora. E no final do capítulo os Coringas invadem um hospital e sequestram o Joe Chill. Ele vai ser o Coringa perfeito, bem numa pegada do filme do Batman de 89. O vilão cria o herói cria o vilão. Bem da hora, né? Esse é o plot pro capítulo final. Animados? Porque eu não tô. Que ideia idiota. Mas enfim, tô aqui pra contar a história, né? Então vamos pro último capítulo, graças a Deus. Finalmente chegamos no clímax, no momento mais esperado. Vamos descobrir quem é o Coringa perfeito. E já começamos como? Com o Batman tentando descer o sarrafo no Jason só porque o Capuz falou que mataria os outros Coringas que restaram. Tá fudido, filho da puta, quando eu lhe pegar! Você tá fudido! Eu vou lhe pegar, filho de rapariga! Depois desse belo momento familiar, os dois decidem voltar a trabalhar juntos. Os heróis chegam à conclusão que existe um Coringa original, que criou os outros só porque sim, só pela piada. Mas antes, a HQ sugere mais um plot, dando a entender que o Batman sabe quem é e sabe sua identidade secreta. Mas ele finge que não sabe. Segredo, tá? Enquanto verifica as coisas de Chill, Batman encontra uma carta pra ele, convite do Coringa. Então todos os personagens se dirigem pra um teatro, cenário da luta final. Enquanto Batman confronta o criminoso, Bárbara e Jason enfrentam o comediante. O Coringa principal tenta jogar Joe Chill no tanque de ácidos e refazer o acidente, mas o morcego salva o homem que mudou da sua vida. Nessa hora o criminoso tenta explodir e levar todos com ele. Mas aí vem o plot twist novamente, o comediante mata ele antes e agora resta só um Coringa. De novo, não! Me ajuda, meu pai! Sério,
eu preciso falar alguma coisa? E pra completar a desgraça, o Jason vai atrás da humilhação. Não contente com o primeiro fora, Jason tenta de novo com a Bárbara. E ela manda ele dar uma segurada. 2 foras e um beijo. Se fosse na balada, talvez o saldo fosse positivo. Enquanto encaminha o Coringa até o Arkham, o Batman lembra o momento em que o morcego nasceu. Então o vilão interrompe perguntando se Bruce se sentia melhor. Sim, Bruce. A HQ revela que o tempo todo o vilão sabia quem ele era. Ele, Bárbara, Jason, todas as identidades eram de conhecimento do vilão. Mas ele afirma que não se importa e não vai revelar pra ninguém, pois corria o risco do Batman parar de atuar se isso se tornasse público. E sobre o plano, você se pergunta. O comediante revela que não ligava. A ideia de fazer um Coringa melhor era uma merda. Criar uma identidade pro vilão era uma ideia ruim, e até me emociona ver essa autocrítica da HQ a essa altura do campeonato. O plano real dele era fazer o Batman salvar o homem que tirou seus pais, uma espécie de cura pro herói, sobrando assim uma única ferida, uma única dor, o Coringa. E antes de todo esse circo acabar, temos mais uma vez o Jason tentando algo com a Bárbara. Ele deixa uma carta onde afirma que deixaria de ser o capuz por ela, pedindo uma chance, mas caso ela achasse que era melhor deixar isso quieto, era só jogar fora e fingir que ele não disse nada. Acontece que o burro cola a carta na porta dela, a merda da carta cai e o zelador joga no lixo. Era só mandar divisão única no zap, não é muito difícil. Enfim, ainda tem a revelação que a família do Coringa tá viva. O Batman sempre soube a identidade dele o tempo todo e a família tava em um programa de proteção no Alasca. Chega, eu não aguento mais essas merdas. Agora que já finalizamos a história, vem algumas perguntas na minha mente e acredito que na de vocês também. Pra que serviu os 3 Coringas? Pra que serviu o Batman e a Bárbara nessa história? Pra que serviu criar uma história baseada em 3 Coringas pra no final terminar com só um? Pra que serviu revisitar a origem do Coringa, né? Mostrar que a família que ele tinha lá no Piada Mortal, que de novo é a origem mais aceita, tá viva e o Batman sabe a identidade deles. Pra que serviu todo esse plano de criar um Coringa melhor, se no fim das contas quase todos morrem e sobra o Coringa que todos já conheciam? Pois é, a resposta é muito simples. Porra nenhuma. É pra isso que serve essa história. O que é mais triste sobre 3 Coringas é porque o começo é muito interessante. Quando eles começam a trabalhar a parte psicológica, você pensa que vai ser uma história que vai ter mesmo mais esse foco e que é algo sempre interessante de se ver nessa parte mais psicológica dos heróis, porque a gente é acostumado a ver eles como seres indestrutíveis, que superam tudo, mas claro, né, alguns traumas sempre acabam voltando para esses heróis, como é o caso da Bárbara e do Jason, que, como eu falei durante a análise, esses acontecimentos com o Coringa moldaram as histórias dos heróis, moldaram a personalidade deles até hoje em várias mídias, né, como a gente vê em jogos, séries, enfim. Mas de novo, a HQ não utiliza isso muito bem, a HQ meio que ignora tudo que ele tem pra desenvolver pra focar em coisas muito aleatórias, em ficar, olha esse Coringa, hein, agora eles vão fazer um melhor, mas olha esse outro aqui, ele tem uma origem interessante, enfim. No fim das contas é só rodar em círculos, meio que a gente acaba indo pra lugar nenhum. É uma pena porque eu botei muita expectativa na época que eu li, eu já li essa HQ 3 vezes, e das 3 vezes eu odiei, eu acho uma perca de tempo absurda. Eu esperava mais, eu meio que não gosto do mistério de 3 Coringas, eu acho que ter só um já seria interessante, mas é uma premissa que ainda assim eu consigo achar interessante, eu consigo me envolver pro que a DC quer contar, mas quando a gente vem pra essa história que foca nos 3 Coringas, aí realmente é algo bem triste, é uma perca de tempo absurda, é um emaranhado de boas ideias, que é tudo jogado no lixo, é tudo muito mal desenvolvido. Não é à toa que essa história saiu no selo DC Black Label, né? É um selo utilizado para histórias de universo alternativo, que não tem muita ligação com o cânone em si, então enfim, é só ignorar a existência de 3 Coringas, eu só utilizei ela mesmo porque eu gosto de fazer vídeos, mas de forma geral ela tem muitas boas ideias, mas não consegue utilizar quase nenhuma de forma positiva. Por enquanto é só. Eu sou o Ítalo e vejo você numa próxima.